Pronto. Aí eu estava falando para vocês, então, só vou movimentar isso aqui um pouquinho, sobre o ajuste dos planos de alimentação no sentido da altura incisal. Então, eu quero mostrar a altura dos meus incisivos centrais, né, no plano de cera. Então, eu vou fazer o plano de cera, geralmente deixando esse plano de cera, dependendo do sexo, idade, raça, em torno de mais ou menos entre 1,9, 2 milímetros, às vezes até um pouquinho mais, 3, 4, dependendo do paciente, se é jovem, se é mais velho, tá bom? Mas, de forma geral, ó, a exposição dos dentes em repouso, ó, a exposição dos terços e cidades superiores varia de 1 a 5 milímetros, olha para você ver. Mas varia de quê? De acordo com o quê? Idade, sexo, raça. Deixa eu só arrumar aqui melhor. Aí. Vai variar de acordo com o sexo, raça, idade, altura e idade do paciente. Tá? Então, eu tenho que lembrar a gente com uma exposição de mais ou menos 1,9 até 3,4, que é para homens a exposição de no máximo 1,9, 2, para mulheres a exposição de no máximo 3,4, mulheres mais adultas. Tá? As meninas mais jovens, as meninas aí, as crianças, têm uma exposição que pode chegar até 5 milímetros. Mas é muito incomum para pacientes de idade mais avançada. Tá bom? Então, sempre lembrar de ajustar os seus planos de orientação, deixando para baixo da linha do lábio, pelo menos 2 milímetros. Tá bom? Vamos aqui para frente. Olha só. Aqui essa imagem mostra exatamente como tem que ser. Ó. O meu plano de cera, ele vai ter aqui, abaixo da minha linha do lábio, um volume de mais ou menos 2 milímetros, que é justamente para mostrar a borda incisal dos meus incisivos centrais. Tá bom? O que mais? Bom, aqui basicamente fica nesse plano. Aqui eu preciso saber aqui um pouquinho mais. Tá? Aqui também, em alguns aspectos, o meu lábio pode ficar, a altura do meu lábio pode estar no limite da altura da comissura labial, então essa ponta do lábio superior pode encostar na comissura labial, tampando o meu dente. Esse lábio pode estar acima da comissura labial, mostrando mais o meu dente, ou esse lábio, tubérculo do lábio, que chama essa divisão do lábio, pode estar também abaixo da linha de comissura labial. Quando eu tenho uma linha acima, a gente chama de tubérculo arqueado. Se está no limite da comissura labial, a gente chama reto. Se está abaixo da comissura labial, a gente chama retraído. Então, eu tenho o tubérculo do lado arqueado, reto ou retraído. Tá bom? Eu acho que eu tenho uma imagem disso aqui. Vamos ver aqui, ó. Tubérculo do lado versus comissura labial. Eu tenho um tubérculo. O que é o tubérculo, gente? É isso aqui, ó. Essa divisão do filtro aqui. Esse limite do lábio, divisão do lábio superior e inferior. Ó. Se eu tenho um tubérculo do lábio acima da linha de comissura labial, a linha de comissura labial pontilhada embaixo, ó. Se o tubérculo está acima, tem um tubérculo, a gente chama tubérculo arqueado. Se ela está ao nível, reto, e abaixo, retraído ou caído. Olha lá. Então, eu tenho tubérculo do lado do tipo arqueado, retos e caídos. Tá bom? E, geralmente, a exposição dos incisivos centrais, aqui, vai variar de homens para mulheres, entre 1,9 para homens e para mulheres em torno de 3, 3,5. Tá bom? Linha de sorriso. Aqui é a classificação das linhas de sorriso. Olha como é que eu sou gente boa. Eu deixei para vocês classificado as linhas de sorriso, que vão variar entre linha de sorriso alta, a exposição gengival de acima de 3 milímetros, então mostra dente e gengiva até 3 milímetros de altura. Tá? Média vai variar entre 1 e 3, mostrando dente e gengiva, e geralmente faixa gengival de até 1 a 3 milímetros, e baixa quando não mostra faixa nenhuma, em torno de mais ou menos 1 milímetro máximo de faixa gengival. Esteticamente,
o que a literatura preconiza, de forma de visagismo dental, visagismo labial, é em torno de mais ou menos, vou aceitar, Giovana, só um minuto. É em torno de mais ou menos, a exposição de gengiva de mais ou menos 1 milímetro é o ponto mais estético que a gente vai conseguir trabalhar a relação dento-labial. Então, se vocês forem montar a prótese de vocês e quiserem deixar um pouco mais jovem o paciente, a minha ideia é que vocês trabalhem geralmente uma faixa gengival em torno de 1 milímetro. Vai mostrar basicamente as papilas interdentais, tá bom? Mas, geralmente, a classificação de linha de sorriso, a gente tem a classificação, que é essa que eu estou vendo aqui agora. Pode perguntar quem tiver dúvida. Nada? Vamos aqui. Olha para vocês verem como uma linha de sorriso alta pode influenciar o perfil estético da pessoa. Esse problema de linha de sorriso, isso aqui não é uma dentadura, viu, gente? Mas ela influencia diretamente na reeducação oral do paciente. Por exemplo, se esse paciente tivesse, por exemplo, um implante nesse lugar, e esse implante teve uma retração gengival nesse lugar, ou foi mal posicionado nesse lugar, como é que faz para reabilitar? Tem como corrigir isso aí? Esse defeito deveria ter sido olhado antes da execução do implante, para tentar trabalhar essa posição de implante numa posição mais adequada possível. O que nesse caso não foi feito. Não houve planejamento aqui na hora da execução desse implante. Então, colocou-se um implante mais vestibularizado, o paciente tem um fator agravante de linha de sorriso altamente exposta, e aí a pessoa tem uma retração gengival, porque como a gengiva está muito exposta, a circulação sanguínea dessa gengiva é pior. A gengiva mais seca tem um índice de retração gengival maior, a gengiva retrai e expõe o defeito estético, né? Então, isso para reabilitações, eu estou falando de reabilitação completa, não só de prótese total, mas quando eu tenho que estar avaliando pontos fundamentais. E a linha de sorriso, a relação dento-labial, ela é muito importante nesse entendimento. Tá bom? Então, olha só. A gente quer sempre que funcione. Olha aqui que o Paulo Fabiani fala lá em 2006. Um sorriso agradável expõe completamente dentes superiores e aproximadamente 1 milímetro de faixa gengival. Uma exposição gengival que excede 3 milímetros é geralmente considerada antiestética pela maioria dos nossos pacientes. Então, se você vai montar sua prótese com exposição gengival acima de 3 milímetros, o seu paciente com certeza vai reclamar. Tá bom? Abre o olho para isso aí, gente. Suporte labial, linha de sorriso. Aqui. Como é que eu faço para posicionar os meus dentes inferiores desculpa, os meus dentes superiores? Como é que eu faço para checar se o meu plano oclusal está perpendicular? Eu vou olhar pela linha bipupilar e pelo plano de Camper. Então, eu tenho esse dispositivo que a gente pediu na lista de vocês também, que é a régua de Fox. Eu vou posicionar a régua de Fox sobre o meu plano oclusal dentro da boca. Vou pegar essa porção superior do compasso da régua, esquadro de Fox. Vou pegar essa porção superior do esquadro, vou colocar na posição de linha bipupilar e vou comparar a parte superior e inferior para ver se o meu plano oclusal está paralelo à minha linha bipupilar. Se esse plano estiver inclinado, significa que eu tenho que corrigir, que esteticamente isso não vai ser aceitável. Tá bom? Mas é o dispositivo que a gente utiliza para visualizar, geralmente, é o compasso, é o esquadro de Fox. Beleza? Vou fechar mais uma janelinha aqui. Tá bom? Aqui, só para mostrar para vocês, a posição real que eu tenho que ter. Tá? Corredor bucal, também já falei para vocês, o que é corredor bucal? É o limite entre a face vestibular dos seus dentes superiores e inferiores e a face interna da mucosa oral, tá? Aqui no vestíbulo bucal, entre a face vestibular do meu dente e a bochecha, a face interna da bochecha, tá? Eu tenho que respeitar, gente, respeitar
o corredor bucal sendo igual para um lado quanto para outro. Se eu mostrar uma imagem como essa, aqui tem um defeito enorme. Qual que é o defeito aqui? Eu tenho esse corredor bucal, olha a face vestibular dos meus dedos, está mais distante do que desse lado. Com consequência, eu estou cruzando a mordida desse paciente, batendo topo com topo. Tá? Então, um defeito estético aí que a gente chama atenção. Precisa existir esse espaço, porque quando esse espaço ele é recoberto por face vestibular de dente, que é tampado, fica um aspecto muito feio esteticamente. Tá? Aqui só um resumo do que eu preciso entender, né? Linha média, linha alta de sorriso e linha de canino, né? Geralmente a linha média vai dividir o plano de cera em duas partes, tá? Essa linha média ela vai coincidir geralmente com, como eu já falei para vocês, ela coincide com a linha média da face, tá bom? A linha de sorriso, eu vou deixar a exposição gengival de no máximo 1 milímetro, máximo que vai expor é as papilas, tá? As papilas interdentais, faixa gengival, tá? E as linhas de canino, as referências, porque a montagem dos dentes anteriores, ela vai de central até canino. Então, eu preciso marcar também, que vai como referência aqui, ter o centro da pupila, um paciente em repouso, eu posso marcar aqui mais ou menos um pouco anterior à comissura labial às linhas de canino. Ou eu posso também marcar essa linha de canino através da intersecção entre a base do nariz e o sulco nasolabial. O meu canino vai estar posicionado mais ou menos nesta região de bissetriz entre sulco nasolabial e base do nariz. Se eu olho lateralmente, o sulco nasolabial. Nesse momento vai ter o meu canino. Então, eu marco lá no meu plano de cera essas linhas de orientação. Tá? Então, marquei linha mediana, linha de sorriso e linha de canino. Pronto. Individualizei o meu plano de cera superior. Agora eu vou individualizar o meu plano de cera inferior. Esse não tem muita referência. A referência que eu tenho aqui é dimensão vertical. Tá? Então, eu vou achar, pela dimensão vertical, a altura maxilomandibular que esse paciente vai ter e vou ajustar no plano de cera inferior. Tá? Então, o restabelecimento da mandíbula em relação ao maxilar, nos planos vertical e horizontal, agora a dimensão vertical, então, que, na verdade, o plano inferior ele tem tudo a ver com a relação maxilomandibular. É ele que determina a posição da mandíbula, conocôndilo incêntrica, e a oclusão desse paciente. E essa distância entre o arco superior e inferior. Tá bom? Vamos aqui rapidamente. Quem determina esse espaço? Posicionamento de dentes e o espaço funcional livre. Então, eu vou começar sempre medindo a dimensão vertical de repouso, descobrindo o espaço funcional livre, que eu sei que na maioria das pessoas o espaço funcional livre é em torno de 3 milímetros, para tentar chegar na dimensão vertical de oclusão. Porque durante a montagem no asa, os meus planos vão estar articulados um com o outro. Então, eu tenho aqui, nessa hora de montagem em asa, a relação de dimensão vertical de oclusão e não a dimensão vertical de repouso que eu descobri lá no começo. Tá? Então, tem os dentes engranados e em contatos, tá? Para que eu consiga repor esses espaços que a gente perde ao longo da vida, quer seja por um processo de absorção óssea, quer seja por perda dental, quer seja por uma parafunção. Tá? Então, eu quero restituir a relação maxilomandibular que esse paciente tem ao longo da vida. Né? E, para isso, eu vou utilizar o plano de cera inferior com as medidas em dimensão vertical de repouso no lugar para poder acertar isso de forma mais correta possível. Tá? Geralmente, classifica a altura do terço inferior da face em relação ao espacial da mandíbula e em relação à maxila no plano vertical. Então, a dimensão vertical vai registrar a altura da face ou relação espacial da mandíbula em relação à maxila, que é estática. É ela que determina, porque quem fecha é a mandíbula. Aqui a maxilar, ela é um osso estático. A mandíbula é um osso dinâmico. Então, quem determina de verdade a posição, a relação maxilo-mandibular é de fato a mandíbula. É claro, se minha maxila reabsorve, meu osso reabsorve, ela altera também a dimensão vertical, porque às vezes a mandíbula tem que acompanhar essa absorção. Mas geralmente quem determina mesmo é o plano de orientação inferior. Bom?
Dimensão vertical de repouso, dimensão vertical de oclusão, espaço funcional livre. Vocês já entenderam o que é isso? Eu já falei, já conversamos muito sobre isso, né? Tanto na oclusão quanto aqui na prótese fixa. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? Eu vou passando mais para frente, eu vou para cá. Aqui, overjet, overbar, todo mundo sabe, eu vou montar a minha prótese de acordo com o problema esquelético que o paciente tem, né? Se ele é classe 1, monta em classe 1, se é classe 2, começo em classe 2 para ver se eu consigo corrigir. Eu posso começar em classe 3 para ver se eu consigo trazer um pouco para a classe 1, ou pelo menos mordida de topo. Tá? Mas geralmente a montagem dos dentes ela respeita tudo que a gente já estudou na anatomia, tá? E que vocês já estão carecas de saber. Posição de côndilo, geralmente o côndilo tem que estar em relação sempre. Paulo, como é que faz para registrar o plano de orientação com o côndilo na relação sempre? Da mesma forma que a gente faz com dentes. Então, para pacientes edentados ou desdentados e pacientes com dentes dentados, o processo de levar a mandíbula para trás, para a posição de relação cêntrica, é o mesmo, tanto para o paciente que tem dente quanto para o paciente que não tem. Ou seja, pela técnica de Hanford, pela técnica de Dawson, que vocês aprenderam lá na oclusão. Só que a diferença daqui para a oclusão é que na oclusão vocês podem confeccionar dispositivos mecânicos que vão desprogramar a musculatura, que vão facilitar o trabalho de vocês. Aqui, não. Aqui você pode posicionar os planos, mais ou menos na dimensão que você escolheu, deixar esse paciente um pouco com esses planos na boca, para ele tentar entender que já está subindo um pouco mais, e aí sim, levando a mandíbula, como vocês fizeram na técnica de Dawson lá, a gente registra a posição de relação cêntrica e de oclusão, ou seja, oclusão, o paciente mordendo o plano de cera e o côndilo em relação sempre, tudo ao mesmo tempo agora. Estabelecendo uma posição articular excelente e uma posição oclusal excelente, que a gente chama de relação em oclusão cêntrica. Tá? Todos esses conceitos nós já estudamos lá na oclusão. Então, eu não vou ficar aqui macetando o tempo inteiro. Se vocês, eventualmente, tiverem alguma dúvida de alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre esse engrenamento maxilomandibular, aí vocês podem fazer para mim aí via chat ou via fórum. Eu abri o canal de fórum, isso aí. Bacana? Então, aqui, côndilo em relação cêntrica, tem se articulando em oclusão cêntrica, que a gente chama de relação em oclusão cêntrica ou oclusão cêntrica, que é côndilo lá na relação cêntrica, e os dentes engrenando em máxima intercrustação. Dessa forma, eu tenho a maior efetividade mastigatória, né? E tenho um melhor equilíbrio do sistema neuromuscular, tá? Com o músculo no lugar correto. Tudo bem? Vamos embora, para frente. Os métodos para medir dimensão vertical. Também já falei para você método métrico, método estético, método fonético, método fisiológico. Já falei com vocês como é que faz. Geralmente eu faço primeiro os 3 métodos estético, fisiológico e métrico. Primeiro eu começo por eles. Tá? Quando eu não tenho a ferramenta que a gente utiliza para medir esses terços, geralmente a gente utiliza o compasso de Willis, tá? Que é aquela reguinha que a gente pediu na lista de vocês. Eu acho que está aí na frente para mostrar para vocês. Mas aquela reguinha que eu meço base do nariz até a base do queixo, canto do olho, a comissura labial. Esse método métrico, eu posso marcar um ponto em cima, um ponto embaixo, pedir para o paciente ficar em repouso, medir com a régua convencional, você consegue chegar pelo método fisiológico. Né? Fisiológico por quê? Porque aqui a mandíbula desce pelo peso fisiológico da mandíbula, o músculo entra em tônus muscular, eu consigo registrar a dimensão vertical de repouso. E o método estético, olhando as linhas de expressão facial. Então, eu consigo também ajustar plano de orientação superior e inferior pelas linhas de expressão facial. Por fim, terminei disso, fiz esse detalhe, corrigi esse detalhe anatômico, eu vou pedir para o meu protético, ou eu mesmo posso montar os dentes, e aí, quando vem para a prova de dentes, eu vou fazer o teste pelo método fonético. Eu peço ao paciente para produzir alguns sons, simulando principalmente sons de F, S, Z e V, tentando chegar aí num ponto de equilíbrio entre essas relações maxilomandibulares. Tá bom? Então, essa é a ferramenta que a gente utiliza para medir
achar a dimensão vertical de repouso e, por fim, a dimensão vertical de oclusão, com passo de Willis, tá? Lembrando que aqui eu quero que exista um espaço funcional livre de 3 milímetros, existe uma posição de repouso, dimensão vertical de repouso, existe uma posição de dimensão vertical de oclusão. Mas quando eu estiver em oclusão, o que eu quero é que tenha maior eficiência de contatos dentais, um tórax mais forte nos dentes posteriores e mais suave nos anteriores, e o côndilo lá na posição de relação cêntrica, e melhor equilíbrio do sistema neuromuscular. Bom? Perfeito, pronto. Eu vou disponibilizar para vocês toda a aula lá no YouTube, tá? Fica aqui, que eu estou gravando a aula. Tá? Aqui, o método que a gente utiliza para fazer a medição da dimensão vertical pelo método métrico, medindo do canto do olho lá até a comissura labial, medindo entre a base do nariz e a base do queixo, determinando assim a posição de repouso, que por fim vai ser diminuída, subtraída de 3 milímetros, que é o espaço funcional livre, para tentar achar a dimensão vertical de oclusão. A partir do momento que eu encontro a dimensão vertical de oclusão, eu vou ajustar os meus planos de cera com uma paciente mordendo o plano de cera na altura que eu determinei pela medida métrica, fisiológica, estética ou fonética. Tudo bem? Então... Isso, aqui eu posso levar em consideração a conformação do sulco nasolabial, já pensando no modo estético. Vou olhar o sulco nasolabial pronunciado, tá? Está me dando um aspecto estético mais legal. Eu posso usar aqui a harmonia dos terços da face, terço superior, terço médio, terço inferior. Posso conferir, até com compasso mesmo, para ver se a altura está a mesma, nos 3 terços, deixando aí simétrico o seu paciente. Claro que simetria e beleza não são sinônimos. Tem pessoas que são simétricas, quer dizer, os dois lados da face são iguais, mas são horrorosas. E tem pessoas que são assimétricas, que são bonitas. A maioria de nós somos pessoas assimétricas. Tem algum defeito. Tem que você ter um lado igual. Tem gente com o microfone ligado aí. Baixa aí. Piano. Pronto, mutei você. Aí, a harmonia das demais partes do rosto, tá? Pensar também a relação de rosto, né? Tá bonito esteticamente, o plano de cera está bem posicionado, então, e a plenitude facial. Se o paciente é muito idoso, claro, eu não vou tirar todas as rugas dele aumentando o volume de lábio, né, gente? Eu vou tirar o máximo possível, que dê um aspecto estético, mas que ele também possa aparecer a idade que tem, né? Tá? Quem quer procedimento estético muito, muito avançado, precisa procurar o cirurgião plástico ou a harmonização orofacial. Tá? A gente ajuda com um volume de prótese, mas tem casos que não são só para a gente. Vou para frente mais um pouquinho. Aqui, ó, como a dimensão vertical do ponto estético, como é que eu consigo achar a dimensão vertical? Aqui eu estou olhando terço da face menor, sulcos nasolabial pronunciado, sulco lábio marginal pronunciado, né? O feltro afundado. O paciente tem um aspecto mais envelhecido aqui do ponto de vista estético. Então, eu aumentando o plano, eu já consigo visualmente, claro, com experiência, visualmente eu consigo melhorar esse perfil estético aí do paciente. Tá? Então, método estético, né? Aqui são só o suco nasolabial, que esse suco é geniano aqui, né? O suco lábio marginal, que é suco abaixo do lábio. Aqui, ó. O suco lábio labial e o suco mento labial. Então, suco labial, suco mento labial. Tá? E aqui o naso labial. Tá bom? Do ponto de vista estético, o que eu tenho preciso observar, geralmente, é isso aí. Os terços da face, olhando sempre terço superior, médio e inferior, também posso levar para esse lado, também é um ponto para eu observar se ficou bom. O método fonético, como eu já falei para vocês aqui, eu vou pronunciar sons, mas geralmente a gente faz isso quando o dente já vem montado, na etapa de prova dos dentes, a gente confere a altura de dimensão vertical através desse método fonético. Então, a posição que eu vou montar depois que eu fiz o plano de cera superior, fiz o plano de cera inferior, o que eu vou fazer agora? Eu vou registrar esse plano com o côndilo na relação cêntrica. Como é que eu faço isso?
Com uma mão, pela técnica de Hanford, posiciona o dedão sobre a base do queijo. Apoia com os demais dedos posteriores. Com a outra mão, segura o plano de cera inferior sobre o rebordo, levando para trás, para cima e um pouquinho para frente, registrando a relação cêntrica. E o paciente vai ocluir no plano de cera com a relação cêntrica no lugar. A partir do momento que você conseguiu fazer isso mais de 3 vezes, entrou para o mesmo lugar, é sinal que você conseguiu aí determinar, registrar a relação cêntrica pelo método fisiológico. Tá? Então, a gente tem um método para determinar a altura de dimensão vertical e tem método para registrar a relação cêntrica dos planos de cera. Então, um desses métodos para registrar é o método fisiológico, que é isso aí, tentando de forma fisiológica. Dona Maria, põe a língua no céu da boca e engole. E aí você vai levar a mandíbula para a posição de relação cêntrica. Por que eu peço para ela colocar a língua no céu da boca ou engolir? Porque o movimento de deglutição, se vocês lembrarem bem nas aulas de oclusão, quando você deglute, é o único momento do seu processo mastigatório que seus dentes encostam. Quando os seus dentes encostam, há uma constrição na musculatura posterior, a da laringe, né, para o alimento entrar para o fluxo, para a orofaringe, para a faringe, né? E aí você consegue engolir o alimento. Nesse momento, o seu côndilo está em posição terminal de eixo, né? E aí a posição terminal de eixo, que a gente sabe que a relação cêntrica, ela é uma relação que o côndilo ocupa em posição terminal de eixo de rotação. Então, eu peço para pôr a língua no céu da boca ou para engolir, para tentar levar a minha mandíbula para a posição de RC, justamente nesse momento, porque eu sei que ali é o eixo final de fechamento bucal. E aí o meu côndilo está mais propício para se direcionar na posição de relação cêntrica. Então, a gente chama fisiológico por causa disso. Tá? Tem outros métodos que a gente usa para determinar. Um método que a gente usa com o dente, por exemplo, é um método mecânico. Aí você vai usar uns dispositivos neuroprogramadores, desprogramadores, que são o quê? Leaf gauge, ou as folhas de Long, né, o leaf gauge, ou você pode usar também o giro de Lúcia, que é um dispositivo desprogramador neuromuscular para você colocar a sua mandíbula na posição de relação cêntrica. Tá? E esses são alguns métodos que a gente pode utilizar só que para esse caso de leaf gauge e de gig, né, a gente vai ter que utilizar para pacientes dentados. Tá bom? E tem um método também que a gente chama método gráfico, que é um método que a gente utiliza também para registrar a relação maxilomandibular, mas aí você vai ter que usar um articulador totalmente ajustável. Então, esse método é muito pouca gente que usa. Tá? Eu nem aconselho. Eu acho que o melhor método para vocês registrarem, seguindo a técnica de Hanford ou de Dawson, o que seja, é tentar fazer pelo método fisiológico. Tá? Deu para entender isso aí, gente? Eu acho que nós vamos ter que abrir uma última sala. Está acabando já, tá? Aqui agora, está mostrando aqui, ó, como é que faz para manipular. Então, eu segurei com uma mão o plano inferior sobre o rebordo e com a segunda mão, a mão de apoio, eu vou posicionar para tentar levar a mandíbula para trás, né? Para cima e depois para frente um pouquinho. Registrando os dois planos, no encontro dos dois planos aqui, quando eu fizer isso, levei 3 vezes, testei 3 vezes, consegui posicionar no mesmo lugar, eu peço para o paciente morde e agora o senhor segura. Ele vai segurar esses planos na boca, mordendo, o côndilo está lá na relação cêntrica, eu venho com um grampo de grampeador mesmo e grampeio o arco superior e o inferior juntos. De forma que quando eu remover isso da boca, eu tenho a engrenagem maxilomandibular no lugar e aí eu posso montar no articulador com o côndilo na relação cêntrica. Com um côndilo não natural, né, que o articulador está reproduzindo não naturalmente, né, mas lá no articulador eu consigo posicionar meu côndilo em cêntrica e a engrenagem dos dentes em oclusão máxima de interpretação. Tá bom? Então aqui, olha, depois que eu removi da boca, vai estar mais ou menos assim. Capturado com grampinhos, né? Posso fazer algum artifício para capturar os dois planos juntos, porque aqui eu tenho a posição de engrenagem dental e a posição de engrenagem articular. Com isso, eu tenho como montar no articulador os meus dentes para dar fisiologicamente o melhor poder mastigatório para esse paciente
e a melhor eficiência mastigatória e o menor gasto de energia da minha articulação temporomandibular. Tá bom? Então, tá, já falei sobre os métodos de manipulação, nós vamos sempre seguir o padrão de Humphrey e Dawson, mas lembrando que eu posso usar o método fisiológico, métodos que são deglutição e posicionamento de língua sobre o palato, né? E aqui está um exemplo de como a gente registra. Esse paciente ele tem dentes inferiores, mas não tem superiores. Então, eu acho a dimensão vertical primeiro, né? Meço a dimensão vertical primeiro, posiciono o meu plano de cera na boca, manipulo a mandíbula para a posição de máxima relação cêntrica e máxima interdificação, e depois eu faço a montagem dos meus dentes, engrenando de forma correta esse paciente. Tá bom? Só um exemplo. O meu plano de orientação precisa ter o quê? Precisa ter marcado nele a linha média, já falei para vocês lá no superior, e aí a linha média padrão do superior vai seguir o inferior, tá bom? A linha bipupilar e a linha de sorriso. Como é que faz para determinar a linha de sorriso, Paulo? Pega para sorrir forçada, você vem no seu legrão e marca a posição mais superior do lado quando ele está sorrindo. Isso se chama linha de sorriso. Tá? Então, no seu plano de cera grampeado, montado no articulador, vai ter que ter lá linha média, linha de sorriso, linha posição de caninhos e aqui linha de sorriso. É isso aí. Tá bom? Aqui, depois que eu registrei, aí sim, eu vou pegar os meus planos de cera, vou montar no articulador, semi-ajustado, monto primeiro o superior, faço o registro, posiciono o superior, viro o articulador de cabeça abaixo, posiciono o modelo inferior sobre a base inferior, coloco cera e capturo o modelo inferior. Então, tem uma montagem dos modelos no articulador semi-ajustável, tá? Eu quero que vocês leiam bastante aí o capítulo de montagem de modelo. Se tiver alguma dúvida, por favor, na semana que vem eu vou dar uma passada nisso, tá? Não deu para incrementar mais essa aula, ela já estava muito extensa e aqui o nosso tempo também não é tão grande. Vou pedir desculpa pelo tanto de informação que eu passei para vocês, mas aqui é o resumo de 4 ou 5 capítulos do livro. Então, vai para a montagem do asa, olha como está montado no asa, fazendo todos os ajustes necessários de arco facial, tá? Posicionamento de ângulos, né? Registro dos ângulos, tá? Posiciono o modelo superior no arco, monto o modelo superior, essa imagem atrapalhou aqui. E aí eu vou partir para o modelo inferior aqui. Na semana que vem eu trago para vocês mais detalhado a montagem desses modelos no articulador semi-ajustado. Na semana que vem devo disponibilizar para vocês a aula do professor Merval também. Ele ficou de fazer e me mandar. Tá? E aí a gente vai conversando a respeito disso. Mas aqui os meus modelos montados em articulador semi-ajustável. Tá? Mas isso aí eu vou deixar para a gente conversar um pouquinho mais na semana que vem. Tá bom? Gente, nós estamos aqui com 32 nessa aula, conseguimos chegar até o fim. Né? Eu sei que foi demorado, foi extremamente cansativo, né? Mas aí eu peço desculpa para vocês, eu precisava de passar esse conteúdo, eu não tive tempo de gravar a aula ainda, mas eu gravei aqui essa live, né? E vou postar para vocês 3 ou 4 partes, que eu acho que é o que tem aqui no tempo, tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Professor, eu queria saber, por último, eu li no artigo a associação de, se tiver alteração na dimensão vertical, pode causar aquele angular. Eu não entendi. Perfeito, ótima pergunta, ótima pergunta. Quando você encurta, diminui essa relação maxilomandibular, o seu lábio inferior, ele sofre uma pequena flacidez aí, encosta muito o lábio superior na região de comissura labial, encosta muito o lábio superior ao inferior. E aí você conversa e fica babando, pode dar um funguinho nos cantos da boca, que a gente chama de queilite angular. É um sinal muito comum de perda de dimensão vertical aí, tá, Amanda? É realmente muito comum. Mas é isso, é porque a dimensão está encurtada, essa relação maxilomandibular pode gerar queilite angular. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguém? Mais alguma outra dúvida? Não? Sério?
Gente, vou agradecer vocês pelo tempo, tá? A gente passou um pouquinho do horário, né? 4h40, tá na hora da aula mesmo, né? Tá bom? Mas dá uma boa, quem não assistiu, dá uma boa assistida nessa aula, é conteúdo para a segunda BA, que vai acontecer provavelmente daqui 2 semanas, tá bom? Nós já estamos disponibilizando as questões aí no AVA. Mas qualquer dúvida, traga na semana que vem, para a gente poder esclarecer. Pode colocar no fórum também, tá, gente? É até legal que tenha no fórum, que eu já vou tentando responder antes. Ou às vezes eu vou tentando responder durante a live da semana que vem. Teve uma colega de vocês que fez algumas perguntas, eu não consegui responder, hein? Mas vamos fazer assim, eu vou responder lá no fórum, tá bom? Luciano, você quer falar alguma coisa? Não, Paulo, tranquilo, viu? Tive problema aí também para manter conectado. Você deseja enviar? Mas está tudo tranquilo, viu? Parabéns pela aula completa. Viu? Muito bom. Quem viu, viu. Quem não viu vai ter que... Nós somos 66 alunos, né, Luciano? Então, assim, nós estamos com 29 agora. Então, assim, eu peço para quem não assistiu, gente, por favor, assista, porque é assunto extremamente importante para a prova. Tá bom? E no semestre que vem, já vamos para a clínica, né? Então, não tem como ir para a clínica lá, fazer prótese total sem esses conceitos, né? Sem esses conhecimentos aí. Bacana. Bacana, então, gente, ó. Vou despedindo aqui de vocês, tá? Muito obrigado aí por tudo. Valeu demais. Vou disponibilizar provavelmente agora mesmo a aula lá no YouTube. Aí eu mando o link para vocês lá no AVA. Valeu demais. Até semana que vem, se Deus quiser. Qualquer dúvida, pergunta aí no grupo, no WhatsApp, alguma coisa. Luciano, abração. Deus aí, bom fim de semana. Tamo junto aí. Alô. Tchau, meninos. Boa noite. Valeu. Deixa eu finalizar aqui. Vamos finalizar.